Revelado. A zombadora noiva que esqueceu que eu entendia francês e expôs o seu lado oculto. Lucas olhou para sua mesa, sufocado pelas palavras cruéis de Juliana. Esse menino simples quer se passar por advogado. Ela riu, sua voz sarcástica ressoando como uma faca cortando o ar. Ele, que havia lutado toda a vida para chegar até ali, sentiu seu estômago revirar. Uma mistura de indignação e dor subia por seu peito. Juliana estava cercada de seus colegas, aquele grupo que nunca entendia a batalha que Lucas travara por cada conquista. A humilhação que sentia era palpável, como se uma nuvem escura estivesse prestes a engoli-lo. Crescendo em um lar modesto, Lucas aprenderá a celebrar cada vitória, mesmo as pequenas. Desde garoto sonhava com o dia que poderia ser reconhecido, não apenas como aquele menino humilde, mas como um advogado respeitado. Então, quando finalmente conseguiu um emprego em um renomado escritório de advocacia em São Paulo, aquele sonho parecia ao alcance das mãos. Mas ao escutar as palavras desprezíveis que Juliana proferira em francês, seu coração disparou de raiva. Ninguém sabia que ele dominava a língua e que aquelas risadas eram como facadas enfiadas em sua alma. Ele respirou fundo. Sobre o que eu estou pensando? Não posso deixar que essa mulher me vença. Criou coragem e decidiu que a reunião que se aproximava seria a sua chance de brilhar e revelar a verdadeira hipocrisia dela. Ele queria que todos vissem, olhassem para Juliana e a conheceriam pelo que realmente era. A ideia de expor sua zombaria se transformou em combustível para sua determinação. O rosto dela em um pausado silêncio enquanto todos olhariam para ela, era tudo que Lucas conseguia imaginar. Na manhã da reunião, Lucas se preparou com empenho. Ele sabia que essa era a oportunidade de mudar sua história. As vozes na sala de conferências estavam tensas, os olhares fixos no futuro, mas sua mente latejava com um questionamento: e se eu não conseguir? O peso em suas costas era quase insuportável. O momento chegou finalmente, era sua vez de falar. Ele se levantou, e a sala parecia ficar em silêncio. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ele começou a apresentar suas ideias, em francês. Apresento a vocês um advogado que conhece suas origens e está aqui para mostrar que a origem não define o talento, disse, com firmeza na voz, olhando diretamente nos olhos de Juliana, que antes estava tão confiante. O choque na expressão dela foi inestimável, como se lhe tivessem dado um tapa. Ele viu alguns colegas murmurejarem, o lápis de um deles cair ao chão. Enquanto isso, uma lágrima de felicidade rolou pelo seu rosto. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Lucas percebeu que não era apenas sobre reportar a zombaria de Juliana, mas sobre libertar-se das correntes que sua origem lhe impusera por tanto tempo. No final, todos ali eram testemunhas de um momento que transcendia a vaidade. Era uma luta silenciosa por respeito e dignidade. A sala estava em expectativa, e ele sabia que, independentemente de como tudo terminasse, havia se afirmado diante de todos. Como seria o próximo passo? O que aconteceria quando as portas do escritório se fechassem atrás deles? A história de Lucas estava claramente apenas começando. A atmosfera na sala era densa, como se o ar tivesse se tornado pesado após as palavras de Lucas. Ele viu os rostos de alguns colegas mudarem, uma mistura de surpresa e apreensão refletida em seus olhos. Juliana, por sua vez, parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. O sorriso confiante agora se transformará em uma careta de indignação. O que ele havia feito era perigoso, mas também libertador. Quando Lucas terminou sua apresentação, ele se sentou novamente, sentindo a adrenalina ainda pulsando em suas veias. O silêncio era quase ensurdecedor, e todos pareciam absorver aquilo que acabavam de testemunhar. Afinal, não eram apenas as palavras de um advogado, eram as palavras de um homem que havia lutado contra as expectativas que a sociedade impunha. Ele olhou para Juliana, cuja fúria estava à flor da pele. A tensão entre eles era quase elétrica. Você não pode simplesmente nos atacar assim. Juliana finalmente quebrou o silêncio, sua voz carregada de raiva. É fácil se esconder atrás de palavras bonitas em outra língua, mas a verdade é que você ainda é só um menino do interior. As palavras dela eram venenosas, mas Lucas não se deixou atingir. Naquele momento, tudo o que ele queria era o respeito que havia batalhado por tanto tempo.
Invocando toda a sua coragem, ele a respondeu: "E quem você pensa que é, para determinar meu valor? Minhas origens não me tornam menor, mas sim mais forte. Eu sou cada passo que dei." Os murmúrios entre os colegas começaram a aumentar, e Lucas percebeu que alguns estavam sorrindo, outros parecendo aliviados. Era como se aquele discurso tivesse quebrado um gelo que já durava anos. Ele viu ainda um rosto familiar entre a multidão, uma amiga do colégio, Clara, que por muito tempo chamara Lucas de inteligente. Nesse instante, um brilho de apoio em seus olhos parecia dizer que ela acreditava nele. Após a reunião, o corredor do escritório era um lugar de conversas frenéticas. Lucas sabia que ele precisava agir com cautela. Se enfrentasse Juliana novamente, poderia acabar em uma batalha ainda mais desgastante. Mas essa não era uma opção. Ele decidiu procurar Clara, que parecia ter já captado a importância do que havia ocorrido. Enquanto caminhavam juntos para a saída, ele sentiu um peso se dissipar. Clara parou por um momento. "Você foi incrível, Lucas. Nunca pensei que você falaria assim na frente de todos." "Obrigada, Clara. Era hora de eu me posicionar. Não vou deixar que me diminuam", ele respondeu, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Mas ao mesmo tempo uma dúvida crescente se instalava em sua mente. E agora, o que viria pela frente? Como Juliana reagiria? Àquela altura, um pequeno grupo de seus colegas se aproximou, com sorrisos nos rostos e aplausos discretos. Para Lucas, aquele gesto significava mais do que qualquer palavra. Era a aceitação que ele sempre buscou, mas a insegurança ainda nublava seus pensamentos. "Lucas, podemos falar com você?", disse um dos colegas, interrompendo sua concentração. A voz era um convite, mas a essência da pergunta trazia um sinal de alerta. Enquanto ele se virava, sentiu um frio na barriga. O que eles queriam exatamente? O que estava prestes a ser revelado? Lá no fundo, uma voz dizia que precisava estar pronto para qualquer coisa. Afinal, a batalha contra as expectativas e as zombarias de Juliana estava apenas começando. O que mais ele teria que enfrentar para conseguir seu espaço de verdade? Lucas respirou fundo, tentando controlar a expectativa que crescia dentro dele. Os sorrisos dos colegas, apesar de animadores, não conseguiam afastar o receio que tinha em relação à presença de Juliana em suas vidas. Ele forçou um sorriso enquanto se voltava para o grupo, um misto de curiosidade e nervosismo dominando seu ser. "Claro, o que vocês querem dizer?", ele perguntou, tentando manter a voz firme. Um dos colegas, Rafael, começou a falar, mas o comentário de Juliana ecoou em sua mente, como uma sombra que não o deixava em paz. A verdade era que, embora tivesse se defendido bem, a luta ainda não havia chegado ao fim. "Lucas, a gente queria parabenizar você pela apresentação. Foi corajoso", disse Rafael com um sorriso democrático. "Só que você sabe que a Juliana não vai deixar essa passar batido, né? Ela não é do tipo que aceita ser desafiada." Lucas assentiu, um nó se formando em sua garganta. Era verdade. Se Juliana tinha caído em cima dele daquela forma, não seria muito tempo até que tentasse retaliar de alguma maneira. Uma parte dele queria se afastar, ignorar tudo, mas a outra parte sabia que recuar não seria uma opção. Eu sei. Mas eu não posso deixar isso me controlar. Se eu recuar agora, de nada vai ter valido a pena", ele respondeu, sua voz mais convicto do que se sentia. Os colegas trocaram olhares, e a descontração do início da conversa começava a se dissipar. "Só tome cuidado. Juliana não é só uma colega difícil. Ela pode ser realmente cruel." Clara interveio, um semblante sério em seu rosto. Lucas olhou nos olhos dela e viu uma sincera preocupação. Aquela amizade que construíra ao longo dos anos não era apenas platônica, eles compartilhavam medos, anseios e esperanças. Ele precisava agir. Sem pensar muito, tomou uma decisão. "Eu quero me encontrar com ela. Eu preciso resolver isso antes que fique maior." O grupo de amigos o observou surpreso enquanto Clara abriu a boca para protestar, mas ele não a deixou continuar. "Não vou deixar essa situação nos controlar. É hora de eu confrontá-la." Enquanto se distanciava, sentiu uma mistura de coragem e receio. O caminho estava tomado por uma brisa leve, mas a atmosfera ao seu redor parecia carregada de ameaças invisíveis. Lucas procurou por Juliana na área comum do escritório, onde a maioria dos funcionários costumava se reunir. O coração batia acelerado enquanto ele contava os passos, cada um mais pesado que o anterior. Não demorou muito até ele encontrá-la, conversando animadamente com alguns colegas. Ela tinha um sorriso, mas havia algo nos olhos dela que sugava sua alegria. Lucas respirou fundo, e após algumas hesitações, se aproximou. A conversa em torno deles diminuiu quando percebendo sua presença, e logo todos se afastaram, como que preparando o palco para o conflito.
Juliana, ele começou tentando manter a voz calma. Precisamos conversar sobre o que aconteceu na reunião. Não podemos deixar que isso se arraste assim. Ela ergueu a cabeça, a expressão repentina de desprezo se misturando com uma curiosidade maliciosa. Oh, é você, o menino do interior que agora se acha um advogado. O que mais você quer fazer? Se mostrar novamente? As provocações dela queimaram dentro dele como ácido. Lucas sentiu a adrenalina subir e se lembrou de sua determinação. Eu só quero esclarecer que não estou aqui para brigar, mas para que possamos seguir em frente. Você sabe que o que disse não foi justo. A expressão de Juliana mudou. Havia um lampejo de algo nas entrelinhas, como se a máscara estivesse prestes a cair. Justo? E o que é justo para você, Lucas? O que você realmente quer aqui? Lucas hesitou. A conversa era mais intensa do que imaginara. Todos os sentimentos que haviam se amontoado durante anos agora estavam à flor da pele. E de repente, uma ideia surgiu na sua cabeça. E se tivesse algo mais por trás daquela hostilidade? Algo que Juliana escondia e que ele não conseguia entender? Juliana, eu só quero ser respeitado como qualquer outra pessoa. E se você tem algo contra mim, ou algo que precisa explicar, sou todo ouvidos, ele disse, a vulnerabilidade em suas palavras se tornando palpável no ar. Juliana arqueou uma sobrancelha e olhou para Lucas, os olhos brilhando com uma intensidade diferente. O que ele tinha esperado ser uma simples conversa agora parecia se transformar em um confronto muito maior. Ela se aproximou, seu tom agora mais baixo e ameaçador. E se eu te disser que o que você não sabe pode fazer você repensar tudo isso? O que ela tinha em mente poderia mudar tudo. Lucas sentiu seu coração acelerar e a pulsação em suas têmporas aumentar. Ele não tinha ideia do que estava prestes a descobrir, mas soube, naquele momento, que aquela conversa era apenas o começo. O abismo que se abria diante dele tinha o poder de mudar o jogo de uma vez por todas. As sombras da sala pareceram se aproximar, como se a atmosfera carregada pressionasse Lucas para baixo. Ele piscou, tentando dissipar a sensação de que o mundo ao redor havia engrandecido, ampliando cada batida do seu coração. O desafio estava ali palpável, prestes a estourar como um balão cheio de ar prestes a se romper. Você não me surpreende, Juliana, ele respondeu, a voz firme, mas com um tom de vulnerabilidade que o surpreendeu. O que quer que estivesse no ar entre eles, Lucas não podia mais ignorar. Se você tem algo a me dizer, por que não revela? Estou pronto para ouvir. Juliana olhou para ele, sua expressão mudando rapidamente. Por um instante, algo próximo a um sorriso sardônico iluminou seu rosto, mas logo se apagou, como se a luz interna dela estivesse se privando de existir. Pronto para ouvir? Isso é novidade. Ela inclinou a cabeça, avaliando-o como um cientista examinando um experimento falho. Você tem certeza de que está preparado para a verdade? Mais do que você imagina. Lucas estava decidido. O que poderia ser tão obscuro que justificasse sua hostilidade? Ele sentiu um impulso de ir mais fundo, de buscar aquilo que estava enterrado. Havia segredos que, se revelados, poderiam ter um efeito dominó devastador. Juliana respirou fundo, injetando um momento de tensão que queimava no ar. Você acha que é só uma competição, Lucas? Que nós dois estamos apenas jogando um jogo? Se soubesse o que realmente se passa com a minha vida. Ela parou, permitindo que as palavras flutuassem como uma nuvem pesada. O que você realmente quer saber? Sobre a Juliana que não vem ao escritório, a Juliana que não usa esse sorriso perfeito na frente dos outros. O tom dela era tão carregado de emoção que parecia uma ferida exposta. A curiosidade de Lucas aumentou. Ele queria entender, não apenas sobre a rivalidade que havia construído entre eles, mas também sobre a mulher diante dele. Eu quero saber de tudo, porque se somos colegas, se estamos na mesma equipe, precisamos nos entender. Ela se afastou, dando alguns passos para trás, quase como se quisesse colocar uma barreira entre eles de novo. Mas Lucas não se deixou intimidar. Se você está com medo, se você se sente ameaçada, talvez isso signifique que estamos mais próximos do que imagina. Os olhos de Juliana iluminaram-se com uma mistura de frio e chamas de raiva. Pronto para o que vem a seguir? Você tem certeza de que quer me desafiar? Nunca foi um desafio, Juliana. Para mim é sobre respeito. Quando você me desrespeita na frente de todos, desrespeita não apenas a mim, mas a todos nós. Ela hesitou, como se ponderasse um movimento em um jogo de xadrez. Lucas podia sentir a mudança de energia entre eles, um campo magnético de emoções intensas. O ambiente ao redor parecia pulsar enquanto eles se observavam. Você sabe que eu sempre estive sozinha nisso, não é? O peso das expectativas, a pressão de ser perfeita, isso tudo não é só sua imaginação. A sinceridade nas palavras dela o pegou de surpresa.
Não era só uma rivalidade, era uma batalha intransigente de almas feridas. Ele deu um passo à frente, com um lépido impulso na direção dela. E se nós dois parássemos de lutar um contra o outro e tentássemos fazer isso juntos? Se tem algo que você não consegue carregar sozinha, me deixe dividir um pouco desse peso. Ela olhou nos olhos dele, como se esperasse ver uma mentira. Mas ali no fundo daquele olhar, Lucas percebeu um tremor no escudo dela. Ele não tinha certeza se havia alcançado seu coração, mas a semente da mudança começava a brotar. Você realmente acredita que pode me ajudar? A voz de Juliana finalmente soou mais vulnerável. Havia mais ali do que revolta, mais do que um espírito indomável. Havia um desejo por conexão, uma luta para ser vista. Sim, Juliana. Se nós dois nos unirmos, podemos mudar isso, ele disse, sentindo seus próprios medos se dissiparem. Mas ele também sabia que havia algo mais à frente, um próximo ato nesse jogo de peças. O que mais ela não tinha revelado, mas antes que a tensão finalmente desse lugar a um novo entendimento, um novo desafio surgiu. Um colega os observava de longe, um olhar intrigante no rosto, como se estivesse prestes a entrar em cena. O silêncio entre Lucas e Juliana cresceu, e ao mesmo tempo, a necessidade de se defender aumentou. O jogo estava se transformando de novo. Mas para onde isso os levaria? O olhar do colega que os observava provocou um instante de congelamento no ar. Lucas e Juliana trocaram um breve relance, uma mistura de confusão e crescente ansiedade. Era como se uma corrente elétrica passasse entre eles, pulsante, quente, prestes a romper a barreira que os mantinha distantes. Desculpe, eu não quis interromper, disse o homem com um sorriso nervoso, quebrando o silêncio ensurdecedor. Só estava admirando a conversa. Parece intensa. Ele se aproximou, mas a dinâmica entre Lucas e Juliana já havia mudado. A vulnerabilidade que eles haviam exposto agora parecia uma fraqueza aos olhos de um terceiro. Juliana recuperou o controle, endireitando-se como uma espada tirada da bainha. Estávamos apenas discutindo sobre alguns projetos. Sua voz tinha um tom de desconforto que fez Lucas sentir que a oportunidade que estava diante deles estava prestes a escorregar. Um projeto que parece precisar de mais união. O colega piscou, mal percebendo a complexidade do jogo emocional em andamento. Acho que todos nós poderíamos usar uma boa colaboração. O que acha, Juliana? O toque do humor dele foi uma tentativa bem intencionada, mas para Juliana, soou como um desafio adicional. Claro. Colaboração é sempre boa, especialmente quando todos têm um papel claro, ela respondeu, fechando seu sorriso com uma rigidez que deixou Lucas inquieto. Ele decidiu intervir. Então por que não aproveitamos que estamos todos aqui? Podemos discutir como podemos trabalhar melhor juntos. Lucas forçou um sorriso, tentando suavizar a tensão, mas era como se tivesse jogado um balde de água fria nas chamas que começavam a se acender entre ele e Juliana. Ela revirou os olhos, um gesto que, embora sutil, não foi despercebido. Trabalhar em grupo funciona legal até que alguém comece a achar que sabe melhor do que os outros. A provocação estava ali, no jeito como as palavras eram cortadas como lâminas. Sincronizando com a mudança na energia da sala, Lucas percebeu que a oportunidade de entrar em contato verdadeiro estava se escorrendo. Ele olhou para Juliana, perguntando-se se ela estava se sentindo tão frustrada quanto ele. Não estamos aqui para determinar hierarquias. Estamos aqui para aprender uns com os outros. Vamos tentar deixar as rivalidades de lado por um momento? Juliana hesitou, mas a expressão dela era enigmática, uma mistura do desejo de se conectar e do impulso de se proteger. O erro dele, pensou Lucas, poderia ser forçar a mão quando ela estava tentando encontrar uma saída. O colega, percebendo que a conversa estava se desviando para um terreno mais delicado, decidiu se afastar. Certo, me deixem de fora disso. Vocês parecem ter um assunto particular. Ele deu meia volta, mas não antes de lançar um último olhar curioso, como se quisesse entender o que estava acontecendo. O silêncio repentino que ficou no ar fez Lucas se sentir sozinho. Ele olhou para Juliana, cujos olhos pareciam brilhar com frustração. Você não quer isso, não quer falar sobre tudo isso. E eu não sei qual o seu problema, mas problema. A indignação dela disparou de novo, como uma chama prestes a consumir tudo. Está tudo bem você não entender, Lucas. Você pode achar que entender as palavras é o mesmo que entender o que estou passando. Essa frase reverberou na mente de Lucas. Era ali, naquela sala iluminada por luzes artificiais, que as verdades não ditas se tornavam mais pesadas. Eu não tenho a intenção de ser insensível, Juliana. Eu só quero saber quem você realmente é. Ela sorriu, mas foi um sorriso triste. Talvez você não esteja pronto para isso. A verdade pode ser um lugar escuro,
e é mais fácil se esconder nas sombras do que estar exposta à luz. Lucas sentiu uma pontada de dor ao ouvir suas palavras. O que ela realmente escondia? Um pedaço do passado que tornava essa batalha pessoal? Um erro que não poderia desfazer? Ele respirou fundo, decidido a não deixar sair essa faísca de entendimento que nascia entre eles. Então me deixe ajudá-la a sair das sombras. Juntos podemos enfrentar isso, mas é preciso coragem. Ele hesitou, buscando as palavras certas, uma coragem genuína para encarar o que está escondido. Juliana o olhou como se pela primeira vez estivesse vendo Lucas não apenas como um rival, mas como alguém que poderia ser verdadeiramente um aliado. Mas antes que qualquer um deles pudesse aprofundar o que estava nas suas almas, a porta da sala se abriu com um estrondo, e alguém adentrou, interrompendo mais uma vez a conexão que começava a se formar. Desculpem pela intromissão, mas preciso da atenção de vocês dois para discutir uma chamada de emergência. A voz assertiva da intrusa trouxe um novo desafio, e de repente, as sombras mais uma vez tomaram conta, transformando a possibilidade de aproximação em necessidade de defesa. Que tempestade aguardava no horizonte? E o que a revelação dessa chamada de emergência poderia mudar entre eles? A porta se fechou atrás da intrusa, como se o som ecoasse num abismo entre Lucas e Juliana. A tensão que havia começado a se dissipar com as promessas de uma conversa mais sincera agora estava de volta, mais densa do que antes. Eles se encontraram no olhar, mas a urgência da mulher na sua frente os separava, como um muro invisível que parecia impossibilitar qualquer expressão de vulnerabilidade. A chamada de emergência. É sobre um projeto que precisa de solução imediata, a mulher disse com uma fala rápida, como se as palavras fossem mercadorias preciosas em um mercado lotado. O tom incisivo dela não deixava espaço para dúvidas. O que houve? Lucas perguntou atordoado, enquanto tentava fazer sentido do novo desenvolvimento. A equipe de marketing não conseguiu fechar um contrato importante e precisamos de opções. Juliana, você pode dar uma olhada nisso? A mulher olhou fixamente para ela, ignorando completamente a sutil conexão que estava sendo construída entre os dois pontos. Juliana se endireitou. Sua postura rapidamente mudou de defensiva para profissional. Claro, posso ver o que posso fazer, ela respondeu, com um controle admirável, mas Lucas notou uma sombra nos olhos dela. Era como se a força que ela estava tentando exibir apenas mascarasse uma fraqueza interna. Posso ajudar, Lucas intercedeu, a voz dele ressonando com determinação. Temos que coordenar isso juntos. Vamos nos dividir em tarefas e melhorar a apresentação do projeto. Colaboração, certo? A palavra parecia ecoar de maneira irônica entre os três. A mulher avaliou Lucas com desdém, mas sentiu a pressão da urgência. Ótimo, então ambos podem se encontrar mais tarde e finalizar os detalhes. A situação é crítica e precisamos resolver isso rápido. Antes que alguém pudesse protestar, ela girou os calcanhares e saiu, deixando a sala em um silêncio pesado. Juliana suspirou, o alívio misturado com frustração. Mais um dia normal, não é? Ela virou-se para Lucas, mas ao invés de um sorriso, encontrava-se com outra expressão triste. Eu realmente não posso mais lidar com isso. Lucas sentiu a urgência crescer dentro dele. Juliana, não deixe que essa pressão te derrube. A gente pode fazer isso. Eu estou aqui para te apoiar. Mas Juliana balançou a cabeça, afastando-se, e cada passo que ela dava parecia uma chaga aberta na conexão que começava a se formar. Você não entende. Essa pressão não é apenas sobre o trabalho. É sobre tudo o que está acontecendo. Às vezes, não é só um contrato perdido, é uma parte de mim. Que parte? Lucas indagou sem temer o abismo. Ele sabia que o que estava em jogo era muito mais profundo, e ele estava se questionando se teria coragem suficiente para enfrentá-lo com ela. Ela hesitou, a luta em seu olhar exposta como um livro aberto. Mas com um gesto abrupto Juliana se afastou ainda mais, fechando-se em um silêncio que gritava. Juliana, o nome dele saiu com um sussurro, e Lucas não sabia se ela queria ouvir. Ela parecia tão distante, como uma estrela da qual ele tentava se aproximar, mas cada vez mais se sentia preso na gravidade de seus próprios medos. E então, como um relinchão de um aviso inusitado, a luz do celular de Juliana começou a piscar, chamando sua atenção. Ela parou e Lucas viu a expressão dela mudar. O que quer que estivesse no celular não era bom. Acho que você deveria olhar isso, Lucas comentou, o coração acelerando por dentro. Algo havia mudado de novo, uma nova tempestade estava se formando no horizonte, muito além do projeto fracassado. Juliana olhou para o telefone e por um momento, sua expressão se desfez. O rosto dela palpitou com uma mistura de descrença e medo. Não pode ser o que teria acontecido agora? E o que mais ela estava escondendo?
A curiosidade crescia, e Lucas sentiu que a verdade urgente poderia finalmente sair das sombras. Juliana olhou para a tela do celular, seus dedos hesitaram acima do aparelho enquanto seu rosto palpitava. As mensagens surgiram como uma avalanche, cada uma mais assustadora que a anterior. Por favor, não pode ser verdade, ela murmurou, o tom da sua voz quase inaudível. Lucas se aproximou, a ansiedade tomada pelo desejo de entender o que estava acontecendo. Juliana, o que é isso? Perguntou ele com um cuidado que soava distante, como se temesse que qualquer movimento brusco a afastasse ainda mais de Rim. Ela girou o celular em direção a ele, e Lucas conseguiu ler uma parte da conversa que exibiu nomes que ele conhecia, mas demorou a associar. Era uma troca de mensagens que discutia a fragilidade do projeto e uma possível traição dentro da equipe que envolvia não só os negócios, mas também promessas quebradas. O que é isso? Essa conversa é sobre mim? Lucas questionou, a confusão crescendo dentro dele. Ele não sabia se estava arrasado ou apenas nessa imensidão de incertezas que parecia se expandir a cada instante. Não é só isso, disse Juliana, as palavras parecendo uma batalha para sair. Olha os nomes, isso envolve pessoas em quem eu confiei, que estão me colocando em uma situação horrível. Se isso vazar, eles não apenas vão comprometer meu trabalho, mas a minha vida pessoal também. A tensão entre eles escalou, pulsando no ar como um fio prestes a se romper. Ele podia ver o desespero dela se misturar com a determinação. Precisamos resolver isso agora. Não podemos deixar que isso chegue a mais pessoas. E como? Ela atirou os seus olhos brilhando com uma dor que ele queria apagar, mas que se tornava mais intensa. O que você sugere? Um confronto direto? Uma sala cheia de pessoas que vão apenas me ver como a culpada? Não. Precisamos ser astutos, Lucas respondeu, sentindo a adrenalina começar a percorrer suas veias. Podemos investigar de maneira discreta, anotar quem está falando e o que. Se essa situação se agravar, teremos como nos defender. Ele estava começando a ver uma chance, uma forma de salvar Juliana não apenas do projeto, mas do que parecia ser uma verdadeira armadilha emocional. Ela respirou fundo, balançando a cabeça lentamente. Você realmente acha que isso pode funcionar? Eu sinto que estou no meio de um furacão e não tenho controle sobre nada. Estar com você me faz acreditar que podemos controlar algo juntos. O que você precisa agora não é lutar sozinha, e sim ter alguém ao seu lado que compreenda a gravidade da situação, ele insistiu. Uma luz de esperança começou a surgir entre as sombras que a envolviam, e algo na expressão dela começou a mudar. Mas a hesitação ainda estava lá, quase palpável. Juliana olhou nos olhos dele, em busca de uma resposta que talvez nem ela soubesse como formular. Lucas, eu não quero que isso desmorone. Então vamos manter isso em pé juntos. Quero que você saiba que não importa o que aconteça, você não está sozinha nessa. Ela deu um ligeiro sorriso, mas ele percebeu que ainda havia mais coisas escondidas sob a superfície. O telefone dela vibrou novamente, mais mensagens chegando com a mesma intensidade de uma onda que nunca parava. O coração de Lucas acelerou com a expectativa. Juliana, e se a verdade não for o que estamos esperando? Ele perguntou, o receio finalmente rompendo sua bravura. Se não for, e se eu não conseguir dar conta? Ao olharem um para o outro, uma pergunta pairou entre eles. Até onde estariam dispostos a ir para enfrentar não apenas as adversidades profissionais, mas a tempestade interna que os impedia de se abrir um para o outro? Com essa sensação de urgência, um novo chamado os esperava no horizonte, revelando que o maior desafio poderia ser a descoberta do que realmente lhes unia. O telefone vibrou novamente e a expressão de Juliana se fechou. Ela sabia que por trás da tela havia algo mais, e o suor começava a se formar na nuca de Lucas enquanto a ansiedade a envolvia como um cobertor pesado. Ele respirou fundo, sentindo as palavras emboladas na garganta, mas decidindo que precisavam agir. Vamos dar uma olhada nas mensagens. Você pode me mostrar todos os grupos, tudo o que já foi discutido? Ele pediu, tentando manter a calma em sua voz, apesar do turbilhão dentro dele. Juliana hesitou, mas logo apertou o botão que abriu a conversa. As mensagens eram vindas de colegas de trabalho, a maioria de quem ela considerava amigos. As palavras eram traiçoeiras, insinuações e acusações que caíam como pedras sobre seu coração. Lucas sentiu uma pontada de dor ao ver como aquelas mensagens afetavam o olhar dela. O que deveria ser um espaço seguro se tornará uma armadilha. Olha isso, Juliana disse, suas mãos tremendo ao deslizar a tela. Aqui estão mais detalhes sobre o projeto. Eles estão dizendo que eu sou a responsável pela falha na apresentação. Mas isso não é justo. Lucas exclamou, ao perceber que também era uma tentativa de derrubá-la. Você se esforçou tanto por isso.
E parece que tudo vai desmoronar por conta de coisas que eu nem tomei conhecimento, ela respondeu, a voz comprimida pela frustração. Nem sei mais em quem confiar, Lucas. Confie em mim, ele disse, sua determinação crescendo. Vamos descobrir a verdade. Vamos entrar em contato com os outros antes de qualquer coisa. Ninguém precisa saber que estamos por trás disso. Juliana parecia mais calma, mas a preocupação ainda nublava seus olhos. E se eles perceberem que estamos investigando? E se voltar contra nós? Lucas segurou a mão dela, sentindo a eletricidade e a fragilidade ao mesmo tempo. Eu não vou deixar que isso aconteça. Juntos, somos mais fortes. Vamos construir um plano. A ideia começou a tomar forma. Eles precisavam reunir informações, ouvir o que os outros estavam dizendo e, se necessário, até usar isso a favor deles. A determinação de Lucas se misturava com a esperança de Juliana. Para ela, aquele sentimento estava começando a substituir o desespero. Vamos fazer isso acontecer. Eu vou te ajudar a reverter a situação, Lucas afirmou, segurando o olhar dela, buscando encorajá-la à ação. Um novo tipo de respeito começou a crescer entre eles, mas também havia um medo latente sobre as consequências. Juliana balançou a cabeça, seus olhos brilhando com a determinação que começava a se formar. Tem certeza de que consegue lidar com isso? Com o que pode acontecer? Isso não vai ser fácil, mas estou com você. Sempre estarei, ele garantiu, e suas palavras soaram como uma promessa. As mensagens continuavam a pipocar no celular dela, um lembrete constante da tormenta que os aguardava. A realidade do mundo fora daquela sala parecia mais intensa do que nunca, e a tensão entre eles se afunilava. Agora mais do que nunca, ela precisava mostrar sua força, e Lucas precisava ser o apoio que ela tanto desejava. Com um último olhar no celular, Juliana respirou fundo. Certo. Vamos descobrir quem está por trás disso. Mas enquanto eles estavam prontos para se mover, o telefone de Juliana tocou novamente e uma nova mensagem surgiu. Lucas sentiu um frio na barriga. Juliana, quem é agora? Ela olhou para a tela e sua expressão mudou. É alguém que eu pensei que estivesse do meu lado. O que a próxima mensagem revelaria poderia mudar tudo. Estariam realmente preparados para o que estava por vir? Juliana fixou os olhos na tela, o rosto palpitando entre a incerteza e a incredulidade. O nome que brilhava na tela parecia um eco distante, um lembrete de uma amizade que ela acreditava sólida. É a Clara, ela sussurrou, quase sem fôlego. Lucas franziu a testa. Clara era uma das pessoas mais próximas de Juliana no trabalho, alguém que sempre oferecia apoio. O que ela disse? Juliana engoliu em seco e deslizou o dedo pela tela, enquanto seu coração acelerava. As palavras que viam a seguir eram como dagas. Ela está compartilhando um áudio nos grupos. É sobre mim. Diz que não sou confiável, que sempre deixo as coisas pela metade e que por isso o projeto foi um fracasso. Isso é absurdo. Lucas explode, impotente ao ver a dor no rosto dela. Ela não é sua amiga, Juliana. Ela mordeu o lábio, lutando contra as lágrimas. O que deveria ser uma confiança inabalável se tornou um veneno que corroía sua segurança. Por que ela faria isso? O que eu fiz para merecer isso? O desespero tomava conta, enquanto Lucas tentava organizar os pensamentos. Listen to me, ele disse em inglês, uma tentativa de quebrar a tensão. Ela olhou para ele, surpresa. Se a Clara está fazendo isso com você, precisamos levar as coisas a um outro nível. Devemos confrontá-la. Confrontá-la? E se ela fizer parecer que sou a culpada? Todo mundo já está acreditando nas mentiras. E se isso acabar com a minha carreira? Juliana sentia uma mistura de raiva e impotência. Aquela traição a deixava paralisada, enquanto a sala parecia encolher ao redor dela. Lucas apertou a mão dela com firmeza. Você não pode deixar que isso aconteça. Vamos nos preparar. Precisamos da verdade a nosso favor. Ele sabia que por trás daquela fragilidade havia uma força incrível. Ela sempre a teve, mas agora era como se a sombra da dúvida estivesse prestes a encobrir tudo. Mas o que exatamente podemos fazer? Não posso ir até ela e simplesmente perguntar por que está fazendo isso. Juliana se sentia perdida, mas algo dentro dela começava a despertar. Podemos reunir evidências e ouvir de outras pessoas. Se ela está conspirando, precisamos de apoio para derrubá-la. Isso não é só sobre você, o seu trabalho duro está em jogo, e não podemos deixar que essas mentiras triunfem. Uma fagulha de determinação começou a brilhar nos olhos de Juliana. Você realmente acha que posso enfrentar isso? Com certeza, ele respondeu, o olhar penetrante. Você é muito mais forte do que imagina. Agora vamos usar essa força de volta a nosso favor e preparar um plano. Juntos, Juliana respirou fundo. A angústia começou a se dissipar, e a adrenalina da luta se implantava.
Vamos fazer isso. Quero que cada um saibam quem realmente sou, quem somos. E com isso eles estavam prontos para agir. No entanto, enquanto o plano se desenrolava na mente deles, Lucas não pôde deixar de sentir que algo estava faltando. Ele olhou novamente para o celular, as mensagens continuavam chegando, e havia algo ali que podia ser a chave para a virada. Ele hesitou por um segundo, e decidiu abrir a mensagem de Clara. Quando leu, seu coração disparou. O que ele encontrou dentro daquelas palavras era mais revelador do que poderia imaginar. Juliana, você precisa ver isso. O que Lucas descobrira poderia mudar tudo, mas será que estavam prontos para a verdade que estava prestes a emergir? Lucas sentiu o coração disparar ao confrontar a verdade que acabará de descobrir. As mensagens de Clara não eram apenas palavras vazias, eram revelações explosivas que poderiam virar a maré a favor de Juliana. Com a mente acelerada, ele virou o telefone e mostrou a tela para ela. Juliana, olhe, Clara tem um grupo com os outros advogados, onde ela fala mal de você. Ela não só está espalhando mentiras, mas temos aqui evidências do que ela realmente pensa. Os olhos de Juliana se arregalaram, e uma onda de alívio misturado com indignação a envolveu. Não, isso não pode ser. Clara sempre foi minha amiga. Sua voz tremia, mas Lucas percebeu que havia uma nova luz em seu olhar. Agora você entende que não são só palavras? A traição é profunda, mas podemos usar isso para nos fortalecer? Ele incentivou. Juliana respirou fundo, concentrando sua mente. Se isso vazar, podemos provar que ela tem uma agenda oculta. Isso pode não apenas me salvar, mas expor a verdadeira face dela para todos no escritório. Lucas assentiu, sentindo sua própria determinação crescer. Juntos, nós vamos desvendar isso. O mais importante agora é ser rápidos e estratégicos. Eles começaram a montar um plano. Iriam falar com os outros advogados, reunir aliados que estavam dispostos a ser transparentes sobre as opiniões que tinham de Clara. Naquelas horas de preparação, uma conexão renovada se formou entre eles, como se a luta contra a traição de Clara estivesse envolvendo suas próprias incertezas e medos. Naquela tarde, eles se reuniram com alguns colegas que não eram alheios ao comportamento de Clara. Quando Lucas e Juliana compartilharam as mensagens e planos, um sentimento de camaradagem tomou conta da sala. Aos poucos, mais pessoas se uniram à causa, dispostas a ouvir e combater a má fé que se espalhava. Era um esforço coletivo, e pela primeira vez, Juliana se sentia como parte de algo significativo. Os dias seguintes foram marcados por uma intensa investigação. Eles reuniram provas e testemunhos, como um quebra-cabeça que, quando montado, revelava a verdadeira imagem de Clara, uma mulher insegura e manipuladora que usava a desconfiança como arma para se afirmar. Cada nova descoberta deixava Lucas e Juliana mais próximos, mas também mais cientes dos riscos que estavam correndo. Ao fim da semana, um encontro foi marcado para discutir o futuro do projeto em questão. Os advogados se concentraram na avaliação das circunstâncias à luz da nova informação. Quando Lucas e Juliana entraram na sala, a atmosfera era palpável. Todos os olhares estavam fixados neles. Clara estava lá, e um silêncio constrangedor tomou conta ao perceberem a presença dos dois. Juliana, você está aqui para? Clara começou, mas Lucas imediatamente se interpôs uma barreira. Estamos aqui para esclarecer algumas questões, Clara. Na verdade, temos evidências que mostram o que você tem dito. Discurso autoconfiante, ansioso para virar a mesa. Você tem algo a explicar? Cada um aqui merece saber quem realmente está sabotando o ambiente de trabalho e as relações entre colegas. As palavras de Lucas cortaram o ar como uma faca. A tensão era tão intensa que todos pareciam prender a respiração enquanto Clara empalidecia. O ar estava pesado com a expectativa do que viria a seguir. Juliana, por sua vez, aproveitou o momento. Eu não fui apenas exposta à insegurança, mas sim a um ataque deliberado. Nunca pensei que quem eu considerava amiga agiria dessa forma. Uma onda de murmúrios ecoou pela sala, revelando que os colegas estavam começando a perceber a verdadeira face de Clara. Enquanto os olhares de reprovação e empatia se fixavam nela, Clara tentou recuperar o controle. Isso é uma mentira. Vocês não têm provas de nada. Lucas sorriu, um sorriso que falava de determinação e justiça. Temos mais do que provas, Clara. Temos testemunhos, mensagens, e nós não vamos parar até que a verdade prevaleça. Estamos lutando por um ambiente justo e colaborativo, e você está atrapalhando isso. A sala parecia tremer. Juliana sentiu que finalmente estava no controle de seu destino, e isso a encheu de coragem. Clara começou a perder a compostura. Ela balançou a cabeça, presa entre a negação e o desespero.
Naquele momento de pura revelação, seus colegas começaram a murmurar em apoio a Juliana, reafirmando a união que eles estavam construindo. Assim que a verdade começou a desvendar-se, o poder dela a envolvia em sua totalidade. E Juliana, que sempre viu Lucas como concorrente, agora o via como um aliado verdadeiro. Embora tudo ainda estivesse em jogo, ela podia sentir o peso das correntes sendo quebradas, e além das rivalidades que a mantinham presa, havia um novo futuro esperando por ela. Esse é o momento em que vamos mudar as coisas. Vamos trabalhar juntos, Lucas exclamou, olhando para Juliana com adoração. E a partir dali, não apenas Juliana emergeria, mas eles dois se tornariam a força que os uniria na luta por um ambiente onde não houvesse espaço para traição. Estavam prontos para reescrever suas histórias. Juntos. Agora que você chegou até aqui, não perca as próximas histórias emocionantes que temos preparadas para você. Inscreva-se imediatamente no canal para não ficar por fora de nenhuma novidade. Deixe um like agora para ajudar o algoritmo da nossa comunidade. Comente suas reações e teorias sobre o que você acha que acontecerá a seguir nesta jornada incrível. E não esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e se unir a nós. Não espere nem mais um segundo para se envolver.